Pã. Pã. É isso aí. Como é que vocês estão, gente? Pô, faz um tempo já que a gente não grava. Problemas técnicos, problemas de pandemias, um monte de dificuldade, mas vocês não ficaram sem nada, né? Andei colocando alguns vídeos que já estavam gravados, né? Pra não deixar o pessoal sem um conteúdo na semana, pelo menos, né? Sem conteúdo. Muito bem. Gente, antes de começar aqui o tema de hoje, né, o papo de hoje, queria pedir para vocês darem o like, né, se inscrever no canal, né, apoiar a gente aí nas redes sociais para a gente continuar esse trabalho aqui. E muito legal estar aqui mais uma vez, né? E a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravação, né? E eu recebi algumas solicitações durante essa semana, com a dificuldade que a família tem ainda de conduzir o pós-tratamento, né? Quando a pessoa vai para o tratamento e volta, e a maioria das famílias ainda tem muita dificuldade em saber quais atitudes devem tomar e quais não devem tomar. Então a gente está querendo falar um pouquinho hoje com vocês sobre isso, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quem estava falando, o tratamento da pessoa problema é uma coisa, o tratamento da família é outra. E os dois precisam estar em tratamento para que os dois sigam juntos. Porque se um ficar para frente e outro para trás, vai ter dificuldade de alguma maneira. Então, ficar para frente e para trás é extremamente importante. Eu acho que a outra coisa muito importante é cada um se focar no seu próprio tratamento, né, Renato? Porque se eu tentar me meter no tratamento do outro, vai dar algum problema. Obviamente, ninguém é radical, né? Não me meto com você e tal. Pode até rolar alguma conversa de mente aberta. Sim. Mas é assim, os tratamentos eles são diferentes e cada um é um indivíduo. Tem que cuidar do seu. Porque não dá nem para mim cuidar do meu e cuidar do outro. Se eu querer cuidar do outro, eu não vou conseguir cuidar do meu. Sim. Aí eu vou desfocar o que eu preciso fazer e ficar preocupado no que o outro... Eu acho que o outro tem que fazer. Porque, na verdade, o tratamento do outro é tão diferente do meu que o que eu acho que o outro tem que fazer não é exatamente o que tem. Então é muito melhor cada um ficar mais focado no seu próprio tratamento. A gente já falou várias vezes aqui em outros vídeos, né? Como é que mais ou menos a coisa funciona. Que a gente tem um ponto de partida e a gente tem um ponto de chegada, talvez. Aonde que é o ideal, né? Onde que seria legal. Mas o caminho que vai acontecer para chegar lá pode ser diferente. Não precisa individual. Não precisa ser exatamente igual. E tratando de dependências diferentes, né? Tratando de situações, enfim, esse caminho ele vai, né? Obrigatoriamente ser diferente, não tem como ser igual. Então, eu acho que não tem outra maneira de fazer se não for o dependente procurar o que é melhor para ele ali e o familiar também procurar o melhor para ele. E mais uma vez a gente fala aqui também que não tem como fazer isso se não for falar com alguém que já esteve lá. Então, a gente fala que é diferente o tratamento de um e do outro. E mesmo o tratamento da mesma tratamento familiar, mesmo de família para família, já difere alguns pontos de um para o outro. Porque assim, nem sempre tudo que funcionou para mim, vai funcionar para você do jeito que funcionou para mim. E nem na mesma ordem, né? Na mesma hora. Nem na mesma ordem. Então, tudo é questão de fazer novas tentativas. Sim. Só que é o seguinte, o que eu vejo acontecer com relação às famílias principalmente, elas querem que a pessoa que passou por um tratamento faça algumas mudanças, mas ela não quer fazer mudanças na vida dela. E, felizmente ou infelizmente, a família também vai ter que adquirir novos hábitos no seu habitat, no seu meio familiar, na sua casa. Por exemplo, a pessoa que tem problema com álcool, ela volta para casa, aí a pessoa faz um puta churrasco, convida a família inteira, tem cerveja. Meu, não pode, não tem jeito. Não tem jeito. Vai falar pro cara, não, mas o problema é ele e eu vou deixar de fazer algumas coisas na minha vida. Vai. Se eu quiser ajudar o outro, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas também. Né? E uma outra coisa que eu vejo que muito acontece,
Eu recebi 2 famílias, foi semana passada, para conversar. E o que eles... eles deixavam a pessoa muito à vontade em casa. Quer dizer, a pessoa mandava, então ela acordava a hora que ela queria. Não, eu quero almoçar agora, eu vou almoçar mais tarde. Ah, não, amigão, aqui não, aqui assim. Quando você estava em tratamento, como é que era? Você acordava a tal horário, você tinha os seus afazeres pela manhã, tinha horário para almoçar. Sim. Então eu falei para a família, chegou a hora de almoçar? Ó, o almoço aqui é ao meio-dia. Da meio-dia a meio-dia e meia a gente almoça. Depois disso, fechou a cozinha, não tem mais almoço. Tipo hotel mesmo. Porque senão eu acordo a hora que eu quero, vou almoçar agora, vou almoçar mais tarde, depois a cozinha fica lá. Então, obviamente que tem também, assim, pô, o cara tá trabalhando e ele arrumou um trabalho e o horário de almoço dele é diferente, então Sim, é negociável. Mas eu acho que o que a gente tá falando, o que você tá querendo dizer, me corrija, né? É estabelecer os limites, né? Limites, exatamente. Assim, ó, o meu limite, essa casa aqui é minha. Exatamente. E a coisa funciona assim. O meu limite é esse. Ah, mas será que eu não posso fazer tal coisa? Olha, se for dessa maneira, pode, se não, não. Ou se você quiser também achar outro lugar para ir, a vida vai ser sua. Agora a família fica com medo de falar isso. Se você quiser arrumar um outro lugar que... E eu falei isso para a família, se não tiver bom para ele aqui, ele tá livre para ir em qualquer lugar. Ele vai ter que trabalhar, pagar o aluguel, ajudar na casa. Lavar roupa, ele deveria fazer aqui. Sim. Uma das famílias falou assim, não, mas eu já falei para ele quando ele voltar que a roupa dele eu lavo. Mas por que você vai lavar a roupa dele? Sim. Lá alguém lavava a roupa dele? Não, lá ele dava um jeito. Eu falei, então, do mesmo jeito que ele dava um jeito lá, ele tem que dar um jeito aqui. Então, se ele tá falando que ele não vai morar com vocês, que ele quer uma liberdade, só que liberdade, ela vem junto com responsabilidade. Então, quando eu quero ter liberdade em alguns lugares, eu preciso assumir outras responsabilidades. Então, assim, se está ruim morando com você, eu vou alugar minha casa. Aí eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a água, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer tudo. Sim. Então, a família precisa entender isso, que a pessoa ela tem que assumir algumas responsabilidades, e é isso que vai fazer a diferença no amadurecimento da pessoa. Você sabe que a experiência... Tinha um amigo nosso que falava da casa mágica, né? Você conhece a casa mágica? Não conheço. A casa mágica, você aperta o botão, acende a luz. Você abre a torneira, sai água. É uma maravilha, tudo mágico, né? A experiência minha foi mais ou menos assim, né? Eu cheguei, eu encontrei, esbarrei esses limites e enfim, vai lavar roupa, vai acordar cedo, vai cuidar da louça, vai, enfim, né? Entrar no meio ali e dividir as tarefas e tal. E durante o tempo a gente percebeu que todo mundo lavava roupa e todo mundo cuidava do jardim, por exemplo. Né? Aí foi assim, pô, e se eu cuidasse do jardim e você cuidasse da roupa? Sim. Mas foi com o tempo, foi com o desenvolvimento, não é um negócio, é algo que aconteceu, né? Algo que acontece naturalmente quando as pessoas começam a conviver, né? Quando você está no seu trabalho, a tarefa é dividida, né? Enfim. Mas no começo foi assim, pau, é isso, pau, não tem como ser diferente. Tem meio termo, Até eu perceber que eu consigo me relacionar. Porque eu acho que a grande dificuldade de um dependente que chega para tratamento é relacionamento. Né? Não é relacionamento amoroso, com esposa, com mulher, com sexo. É relacionamento em geral, assim. Ou principalmente com ele mesmo. Ou com ele mesmo. Porque a maioria dos relacionamentos de um dependente é de abuso. Né? Não ele abusa, mas em alguns momentos ele abusa e em outros momentos ele é abusado. Porque não existe um equilíbrio, não existe um meio termo, não existe os limites, né? Não consegue estabelecer os limites. E eu acho que quando volta para casa, é interessante saber disso. Olha, pode ser que role abuso, não é maldade, não é de propósito, mas a gente vai ter que modificar alguma coisa. Apontar o dedo, eu não sei se é essa palavra, mas pontuar algumas coisas. Né? Enfim, até chegar numa coisa que fique
bom que para fique todos. bom. E o bom não é legal, gostosinho às vezes, né? O bom é Exato. quando a coisa funciona, cara. Porque eu tenho que saber que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas Isso. para fazer a É. coisa funcionar. Do mesmo jeito que a outra pessoa também vai ter que fazer isso. Convivência é isso. Tem hora que eu tenho que abrir mão de alguma coisa e tem hora que você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Para ter uma convivência saudável, isso aí que você está falando. Não quer dizer que ser saudável vai estar sempre bom para mim. Tudo gostosinho para todo mundo, né? Não vai. Tem hora que não vai ser nada gostoso para mim e tem hora que não vai ser nada gostoso para o outro. Né? Mas, no contexto geral, é isso que vai fazer a diferença para que dê certo lá na frente. Para dar certo, é necessário eu abrir mão de algumas das minhas vontades ou o que eu acho as minhas necessidades, que a princípio eu posso achar até que é necessidade de alguma coisa, e mais para frente eu vou olhar para trás e vou falar assim, não, aquilo nem era necessário, aquilo era mais para me completar aquele vazio que eu sentia, aquele mal-estar, eu não sabia como lidar com aquilo, eu não sabia conviver com aquele sentimento, e aos poucos eu vou começando a conviver com alguns sentimentos que às vezes parece bobagem dizer, né? O sentimento do medo, o que eu faço com o sentimento do medo, como lidar com isso, como é que eu falo a respeito disso. Então por isso é necessário, cada um tá seguindo a mesma direção, mas estar distintos um do outro, cada um no seu âmbito, eu cuidando do meu e assim. Agora, existe a necessidade de ter diálogo na família também. Eu acho que você chegou num ponto que é super interessante, super importante. Quando a gente consegue ter diálogo, estabelecer os limites, a gente vai ganhando um negócio que é muito difícil para um dependente, para a família, no meio da dependência, da codependência, que é a confiança um no outro, né? Putz, nem me fale. Leva muito tempo. Mas a confiança, ela só vem assim, cara, nós estamos conseguindo, né? O que não acontecia antes, nós estamos conseguindo fazer. Então, eu confio. E aí, com a confiança, eu acabo abrindo mão de querer controlar tudo. Aí a coisa fica naturalmente. Só que aí que tá, a gente fala um monte de coisa aqui, Renata, que é a experiência nossa, principalmente não só a experiência nossa, que parece que fica muito fácil, né? Mas são anos batendo no mesmo lugar. Anos, né? São décadas, na verdade, né? Que no começo é meio complicado, mas assim, a única coisa que eu pensava lá no começo é assim, eu não vou desistir, né? Eu não vou parar de fazer o que eu acredito em busca de uma melhora, mesmo que não esteja bom hoje, né? Porque não é um passo de mágica. A gente fala que é evolução, né? Não é revolução, não é blum, acabou. E olha só, tem uma coisa importante também, que é muito importante a família estar entendendo isso. Esse processo de confiança, de aprendizagem, eu vou ainda errar muito mais do que acertar. Então, assim, esse não desistir é por causa disso. Porque eu ouço algumas famílias assim, não, mas eu já tentei isso, não deu certo, eu tentei aquilo, não deu certo. Tá, você tentou assim, esse caminho não deu certo, então vamos virar aqui, essa aqui à esquerda, vamos um pouquinho mais para cá. Eu vou errar muito até eu encontrar o que vai ser funcional para a minha família. Mesmo eu tendo opiniões de muita gente que já deu certo de tal maneira ou aquela, mesmo assim, eu ainda vou errar mais do que acertar. E não se sentir culpa por errar. Não, e eu acho que também tem uma coisa antes de falar da culpa, que eu acho importante, o dar certo e dar errado nem sempre é aquilo que eu quero que dê. Sim. Porque assim, eu imagino que meu filho vai voltar de um tratamento e o cara vai ser uma coisa que eu quero ali, e se não for exatamente aquilo que eu desenhei, tá dando errado. Né? Não dá para esquecer que o outro é ser humano, cara. E que ele vai ter o próprio desenvolvimento, ele vai ter o tempo de amadurecimento. Talvez eu muitas vezes sei o que eu tenho que fazer, mas não estou pronto para fazer, né? Isso acontece demais, tanto para o dependente como para a família. E aí, se isso não sai do jeito que eu imaginei, aí vem assim, porra, não dei certo de novo, o que eu vou fazer, não sei o que, culpa.
Desespero culpa, total. cara, a culpa destrói tudo, né? Porque quando eu não sei você, mas quando eu me sinto culpado, eu tento fazer, eu tenho ações involuntárias muitas vezes, né, sem pensar, para fazer com que eu me sinta bem. E nessa daí eu faço uma asneira atrás da outra. Pior ainda, né? Não, pior do que tinha lá, então. Porque aí eu vou dar não o que precisa, mas Sim. o que eu acho. Então, que esses precisa. dias, um exemplo disso, esses dias eu dei uma bronca errada no meu filho lá, né? Dei uma bronca que não era para dar. Daí ele ficou com uma carinha assim. E aí eu queria agradar ele, cara. Acabei fazendo um monte de coisa que eu sempre coloquei como limite não fazer, entendeu? Então, isso acontece muitas e muitas vezes, né? De justiçar e depois querer compensar. E aí aí se perde, né? Numa dessa aí se Acredito que perde. sim. Ao invés de ganhar, acredito que vai se perdendo mais ainda. Pois é. Querer tampar o buraco, tampar o sol com a peneira, né? Aí fica mais esburacado ainda o negócio. E aí para voltar é complicado. Mas eu acho que, cara, assim, a única maneira que tem de fazer isso é fazendo, né? E acertando, errando, buscando, sempre buscando experiência das pessoas que já passaram, né? Porque as coisas às vezes que eu acho um absurdo, é uma coisa normal. Não desistir é a palavra Perseverança. perseverança. Vamos ficar com a palavra perseverança. Perseverança é bom. Então, continuar perseverando, né? Vamos perseverar. Por quê? Eu acredito. Nós podemos. Nós podemos. Obrigado aí, pessoal. Não se Até a esqueçam aí próxima. de compartilhar, tirem suas dúvidas, podem mandar as perguntas pra gente através aí dos canais YouTube, Facebook, e por onde mais vocês quiserem aí, que a gente tá aqui para isso, para tentar esclarecer alguns assuntos que a nossa prática diária e a nossa perseverança do dia a dia vem nos ensinando. É para isso que nós estamos aqui. Obrigado aí. Tchau, Valeu, tchau. gente. Até a próxima. Pã. Pã. Não vai falar e não gravou. 17.